Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais de perto de um texto, assim, bem importante. Deuteronômio, capítulo 26. Isso aí, um capítulo-chave, né? Que fala sobre como os israelitas deveriam agir quando chegassem na Terra Prometida. Exatamente. Foca muito em rituais de gratidão, declarações de compromisso. É bem interessante. E como esses atos conectam o passado, o presente e o futuro do povo, né? Estabelecendo práticas essenciais ali na nova Terra. Isso. Ok, vamos então mergulhar nisso. A primeira instrução é bem concreta, né? Depois de se estabelecerem, levar os primeiros frutos da colheita, numa cesta, até o lugar que Deus escolhesse. Sim, é a oferta das primícias. E lá a pessoa tinha que fazer uma declaração ao sacerdote. Algo como: declaro hoje que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Essa declaração logo de cara, qual o peso dela? Parece forte, né? Sem dúvida. Olha, o fascinante aqui é essa conexão direta, sabe? Entre a posse da terra, ali no presente, e a promessa feita lá atrás aos ancestrais. Ah, então não era só um obrigado pela colheita. Não. Ia muito além. A oferta não é só um presente, é um reconhecimento formal, tipo, olha, Deus foi fiel, a promessa se cumpriu. É a ativação da aliança, do pacto. Entendi. É um ato de posse consciente e com muita gratidão envolvida. Exatamente. É dizer, estou aqui por causa daquela promessa. E este fruto é a prova viva disso. E não parava aí, né? Depois dessa declaração para o sacerdote, tinha mais. A pessoa tinha que recitar uma história perante Deus. Isso, uma narrativa bem específica. Começava com: meu pai era um arameu errante. Aí contava a descida para o Egito, poucos se tornando muitos, a opressão, o clamor a Deus. E é libertação poderosa, né? A mão forte e braço estendido com grande terror e com sinais e maravilhas. Exato. E como essa recapitulação histórica, essa narrativa pessoal ali na hora, transforma a oferta dos frutos. Parece que dá outra dimensão, né? Totalmente. Eleva o ato, deixa de ser só um agradecimento pela colheita atual e vira quase um memorial vivo. Um credo pessoal e coletivo ao mesmo tempo. Um credo, como assim? No sentido de que, ao recitar essa história, cada pessoa se coloca dentro da grande narrativa da salvação de Israel, sabe? Ela revive pessoalmente aquela jornada. Faz sentido. A prosperidade individual, tipo os frutos ali da cesta. Exato. Ela não é vista como sorte ou só mérito próprio. É o resultado direto da ação de Deus lá no passado. E a terra, essa que mana leite e mel, vira o palco onde essa história continua. Super interessante como amarra tudo. Mas além dessa gratidão histórica, o texto fala de outra prática que parece focar mais na comunidade, certo? Isso. O dízimo do terceiro ano. Isso, outra parte crucial. A cada 3 anos, uma 10ª parte de toda a produção tinha um destino bem específico. Não era para o santuário central, como outros dízimos. E para quem ia, então? O texto diz, ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam nas tuas cidades e se fartem. Ah, então era um direcionamento social bem claro. Claríssimo. Isso mostra como a lei religiosa ali já integrava a justiça social de uma forma, sim, inseparável. Não era uma caridade opcional, sabe? Era mandamento. Parte essencial da obediência e da vida na Terra Prometida, então. Exatamente. A partilha com os mais vulneráveis era condição para a própria bênção continuar na Terra. É um modelo de comunidade bem forte, bem radical até. E depois de cumprir esse dízimo social, ainda tinha outra declaração, né? Uma afirmação solene. Tinha sim. A pessoa declarava ter cumprido os mandamentos, ter removido a porção sagrada de casa, ter dado a quem de direito. E não ter usado de forma indevida, tipo em luto, ou estando impuro, ou para oferenda aos mortos, coisas assim. Isso. E aí vinha o pedido final a Deus. Obedeci, olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa teu povo Israel e a terra que nos deste. Parece quase uma troca, né? Eu obedeci, agora abençoa.
Como a gente entende isso? Olha, mais do que uma barganha, eu vejo como a lógica da própria aliança funcionando ali. A obediência, que inclui essa justiça social toda, não é para comprar a bênção. É mais É. uma demonstração de que se está vivendo dentro dos termos do relacionamento com Deus. A declaração é tipo uma confirmação. Olha, fiz a minha parte no pacto, cumpri os termos. E o pedido de bênção. É uma expressão de confiança. Confiança de que Deus também vai cumprir a parte dele, mantendo a prosperidade do povo e da terra como prometido na aliança. É a dinâmica do pacto. Entendi. E tudo isso leva às declarações finais do capítulo, que são quase um fechamento dessa ideia de aliança, né? Exato. É uma confirmação mútua. O povo declara que o Senhor é o seu Deus e se compromete a obedecer. E Deus, por sua vez, declara que Israel é o seu povo, sua propriedade peculiar, chamado a guardar seus mandamentos. E junto com essa declaração de Deus vem uma promessa impressionante, né? De exaltar Israel acima das outras nações, em louvor e em fama e em glória. Tornando Israel um povo santo ao Senhor. Isso. E essa santidade não é só ritualística, é ética, é vivida na obediência aos mandamentos, incluindo esse cuidado comunitário que a gente viu no dízimo. A identidade e o propósito de Israel como nação estão totalmente ligados a essa vivência da aliança. Então, resumindo, Deuteronômio 26 nos dá um retrato muito poderoso de como fé, memória e prática social deveriam andar juntas, né? A gratidão pelo presente. Conectada profundamente com a memória da libertação passada. E se traduzindo em responsabilidade concreta pela comunidade. É isso. Exatamente. E aí fica a reflexão, né? Mesmo num mundo tão diferente do deles, o que a gente pode aprender com essa ênfase antiga na memória histórica como fonte de identidade? E com essa ligação tão forte entre gratidão pessoal, o compromisso com o transcendente e o cuidado ativo com os mais vulneráveis da comunidade. Pois é. Como esses princípios poderiam, quem sabe, inspirar novas formas de construir comunidade, sociedades talvez mais justas, mais significativas hoje em dia. Fica aí para a gente pensar.